Olá, estamos aqui para mais um exercício aí de pesquisa operacional da lista do professor Sérgio Maierli. E agora o exercício 5. Vou fazer de uma maneira um pouco mais rápida aqui do que nós fizemos do exercício 1 ao exercício 4. E basicamente diz o seguinte, que uma empresa tem 3 tipos de máquinas de processamento. Ela tem as máquinas do tipo 1, 2 e 3. Cada uma das máquinas consegue processar uma determinada quantidade de peças por hora. A máquina 1 processa 20 peças por hora, a máquina 2 15 e a máquina 3 10 peças por hora. Só que nem todas as peças processadas, produzidas por cada uma das máquinas, são peças de qualidade boa. Existem algumas peças de qualidade defeituosa e elas precisam ser jogadas fora. Não tem como nós reaproveitarmos ou entregarmos para o cliente. E tem aqui qual que é o percentual de defeituosas associado a cada uma das máquinas. Máquina 1, 5%, máquina 2, 10% e a máquina 3, 0%. E nós temos uma determinada quantidade de máquinas disponíveis de cada um dos tipos. 8 da máquina 1, 10 da máquina 2, 8 da máquina 1, 10 da máquina 2 e 20 da máquina 3. E além disso, existe um custo de operação por hora de cada uma das máquinas. Diante disso, nós queremos realizar aí uma produção de maneira que tenha o menor custo possível. E esse custo é composto de duas partes. Ele é composto do custo da máquina e do custo de defeituosa. Então, cada máquina tem esse custo por hora de operação e cada peça defeituosa custa lá $1. Então, basicamente, o que nós precisamos decidir, e aqui eu deixei já em amarelo para as nossas variáveis de decisão, é quantas horas que utilizaremos de cada uma das máquinas. Essa quantidade utilizada de horas de cada uma das máquinas tem que ser menor ou igual a quantas horas nós temos disponíveis de cada uma delas. E essa disponibilidade é uma conta simples. É basicamente nós pegarmos e multiplicarmos quantas que nós temos disponíveis por 8. E o 8 é porque cada máquina vai trabalhar lá 8 horas por dia, conforme aqui o enunciado. Então isso aqui vale para cada uma das máquinas que nós temos aqui. O total produzido, nós temos que deduzir qual que foi a quantidade de peças defeituosas. Então, se nós pegarmos aqui o número de horas utilizadas e multiplicarmos por peças por hora, nós temos o número total de peças produzidas. Só que se 5% delas são defeituosas, nós só temos 95% de peças boas. E é aqui que entra esse 1 menos o percentual de peças defeituosas multiplicando. Então, aqui nós temos esse total produzido como sendo a nossa quantidade de peças boas que foram produzidas. E essa quantidade, juntando as 3 máquinas, ela tem que ser maior ou igual à nossa demanda, em que a nossa demanda é de 3.500 unidades. Então, só recapitulando aqui, se eu pego essa expressão e arrasto para a direita, eu tenho aqui qual que é a quantidade de peças boas produzidas por cada uma das máquinas. E quando nós somamos essas 3 quantidades, nós vamos impor lá depois no solver que essa quantidade é maior ou igual que a demanda lá de 3.500. Além disso, agora vamos para a formulação básica aqui da nossa função objetivo. O custo da máquina, ele é dado pela quantidade de horas em que a máquina é utilizada, multiplicado por quanto custa cada hora de operação da máquina. Então, aqui no caso, a célula C18 é igual ao C8 vezes C10. E depois a mesma coisa vai acontecer aqui nas máquinas 2 e 3. Expressão análoga ao que nós tínhamos ali para a máquina 1. E o custo total das máquinas é a soma desses 3 custos. Mas além do custo de máquina, nós temos aqui um custo de peças defeituosas. E para isso, nós vamos multiplicar quantas horas nós vamos utilizar da máquina pela quantidade de peças que são produzidas por hora e pelo percentual de peças defeituosas. Então, se nós tivéssemos ali, por exemplo, para a máquina 1, vou até fazer aqui
um caso numérico, 1 hora utilizada da máquina 1, nós produziríamos durante essa 1 hora 20 peças. Dessas 20 peças, 5% seriam defeituosas e 95% seriam boas. Então, 19 produzidas aqui como boas e uma como defeituosa. Essa uma peça que é produzida como defeituosa, nós temos aqui que cada uma delas custa $1. Então, por isso aqui, né, como se eu tivesse aqui vezes o 1, mas acaba ficando um pouco redundante. Esse 1 não coloco aqui na nossa expressão. E fazendo a mesma coisa para as máquinas 2 e 3, nós temos aqui depois a soma desses custos. E o custo total é composto pelo custo total de máquina mais o custo total ali de defeituosas. Deixei aqui já em verde que essa é a nossa função objetivo que nós queremos minimizar. Aí vindo lá no solver, o que nós precisamos aqui colocar? Primeiro, definir o objetivo, está na célula F21. Nós queremos minimizar. Nossas variáveis de decisão são essas três aqui, entre as células C10 e E10. Restrições. Deixa eu editar aqui, que eu consigo mostrar para vocês com mais detalhes o que nós temos aqui nessa... Opa, acabei clicando para resolver. Deixa eu voltar aqui na nossa restrição, vou alterar. Tem lá, ó, de C10 a E10 menor ou igual a C12 e E12. Então, isso daqui é dizer que C10, que é a quantidade de horas utilizadas, é menor ou igual à quantidade de horas disponíveis. D10, que é a quantidade de horas utilizadas da máquina 2, é menor ou igual à quantidade de horas disponíveis na máquina 2. E10, menor ou igual a E12, a quantidade de horas utilizadas na máquina 3 é menor ou igual à quantidade de horas disponíveis da máquina 3. Isso que nós estamos fazendo com essas restrições. Além disso, tem uma outra restrição de F14 maior ou igual a F16. F14 ser maior ou igual a F16 é nós dizemos que a quantidade total produzida é maior ou igual à demanda. Aí, como o nosso problema aqui é linear, coloco o LP simplex. Lá nas opções, já deixei aqui com vários zeros depois da vírgula, tanto na precisão quanto aqui na parte para número inteiro, embora as nossas variáveis aqui sejam contínuas. E vou colocar agora para resolver. Colocando para resolver, falo, ó, o solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Eu quero olhar aqui essa solução do solver. Aperto OK e nós temos aqui por quantas horas cada uma das máquinas será utilizadas, gerando lá um custo total de 596,67. Então, com isso, a gente resolve aqui esse exercício 5. Obrigado e até a próxima.